A agressão à menina mendiga de 5 anos que pegou comida no lixo choca o milionário. A noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a brilhar como estrelas artificiais. Francisco, um milionário de uma antiga linhagem aristocrática, caminhava distraído pelo centro. Seu paletó caro contrastava com a sujeira dos becos, onde a miséria se escondia nas sombras. Ele mal percebia as vidas ao seu redor, mergulhado em pensamentos sobre negócios e festas luxuosas. Foi então que algo paralisou. Em um beco estreito, a cena o atingiu como um soco no estômago. Uma menina de apenas 5 anos, descalça e coberta de sujeira, estava em busca de restos de comida no lixo. Seus olhos, grandes e inocentes, refletiam uma tristeza que Francisco nunca havia visto. Ele hesitou, o coração batendo forte no peito, quando um grupo de adolescentes apareceu por trás, rindo e zombando. O tempo parecia parar enquanto eles se aproximavam da menina. "Olha só a ratinha!" gritou um deles e a risada ecoou como uma facada. Francisco sentiu um nó na garganta. Não conseguia acreditar no que estava prestes a acontecer. A menina, assustada, tentou se afastar, mas o grupo não teve compaixão. O ar ficou gelado enquanto as agressões começaram. Socos, xingamentos, a brutalidade daquela cena era insuportável. Francisco se viu imobilizado, perdido entre a indignação e a culpa. Era um espetáculo de crueldade que expunha a feiura da sociedade que sempre ignorou. Com um ato de coragem, ele avançou. "Parem!" E gritou, sua voz tremendo. O grupo se virou, surpreso com a interferência do desconhecido. Os olhares trocados eram um confronto de mundos. O dele, repleto de privilégios, e o deles de desespero e raiva. Francisco conseguiu afastar os adolescentes, mas as imagens da cena que presenciaram o assombravam. Ele não apenas desejava ajudar a menina, ele queria entender por que aquela realidade existia, tão próxima da sua vida de sonhos e festas. Após buscar abrigo para a menina, ela lhe lançou um olhar desconfiado. Ele decidiu que precisava saber mais. Como poderia algo tão horrendo acontecer enquanto ele desfrutava de uma vida de excessos? O peso dos privilégios começava a desmoronar ao seu redor, e a solidão da menina o atingiu como um grito silencioso. Mas havia algo mais. Ela escondia um segredo, algo que poderia torná-la mais importante do que ele poderia imaginar. A cada palavra que trocavam, ele percebia o perigo que a cercava. Sua fisionomia mudava ao mencionar nomes que soavam familiares para Francisco. Havia um laço invisível que os ligava, um fio de história que poderia arrastar sua família para o fundo do abismo. E claro, os adolescentes não o deixariam em paz. Entre eles, um líder, um rapaz com conexões perigosas, observava tudo de longe. Ele não hesitaria em usar seus contatos para silenciar a menina e assim proteger a própria imagem. Tudo virava um jogo de xadrez nas ruas que Francisco nunca achou que teria que jogar. Enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu daquela noite, ele se encontrou perdido entre o que era certo e o que era conveniente. A luta por justiça não era apenas sobre a menina, era a luta que invadia sua alma. Uma corrida contra o tempo para desvendar verdades obscuras que ligavam seu passado ao dela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. A luta por justiça não era apenas sobre a menina, era a luta que invadia sua alma. Uma corrida contra o tempo para desvendar verdades obscuras que ligavam seu passado ao dela. Francisco estava tão mergulhado em seus pensamentos que não percebeu o clima pesado que se formava ao seu redor. O beco parecia pulsar, as sombras se alongavam, como se a cidade tivesse parado para olhar. E agora, pensou ele enquanto tentava entender aquela conexão estranha com a menina, mas algo não estava certo. Um barulho distante se aproximava. Batidas rápidas, passos apressados. Francisco sentiu um arrepio na espinha, algo insuportável estava prestes a acontecer. Antes que conseguisse pensar, um grito cortou a noite. Era uma voz feminina, aguda, cheia de desespero. A menina arregalou os olhos e nesse instante algo dentro dela se quebrou. Ela começou a murmurar, não, não, eles vêm. E seu olhar transmitia uma realidade que Francisco não conseguia compreender. Então, tudo aconteceu de uma vez. Um carro preto, imponente, parou bruscamente no final do beco. As portas se abriram e, como a cena de um filme de ação, 2 homens saíram vestindo jaquetas escuras e com expressões ameaçadoras. "Cadê ela?" um deles gritou, olhando ao redor com um olhar afiado. Quem são vocês?"
Francisco conseguiu balbuciar, sentindo o coração acelerar. A menina apertou a mão dele com força, como se estivesse segurando a única âncora em meio a uma tempestade. Saia da frente, respondeu um dos homens, se aproximando. Francisco, dominado pela urgência, decidiu proteger a menina. Ele não sabia de onde vinha aquela bravura, mas algo em sua consciência gritava que não podia deixá-los levá-la. Ele ficou entre os homens e a criança, um gesto quase inconsciente. Ela não vai com vocês, certeza nas palavras, mesmo com o medo pulsando em suas veias. Mas em vez de responder, os homens trocaram olhares. Foi então que o segundo homem olhou para Francisco e sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Você não entende, não. E ele se aproximou mais, quase sussurrando. Essa menina é mais valiosa do que você imagina. Cabe a você decidir o que fazer com ela e consigo mesmo. Nesse exato momento, a menina começou a chorar e suas lágrimas pareciam misturar-se à sujeira em seu rosto. Francisco se virou para ela, um nó formava-se em sua garganta. Você está segura, eu prometo. Tentou confortá-la, mas ele mesmo não estava seguro. Ela é a filha perdida do nosso chefe, gritou o primeiro homem, fazendo a revelação como um trovão. A frase ecoou pelo beco, como se o tempo tivesse parado para absorver aquele choque. A menina, a quem ele pensava estar tentando salvar, era na verdade um peixe grande em um jogo onde ele era um mero espectador. A conexão que ele buscava entender agora fazia parte de um mundo que ele nunca quis conhecer. O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou de novo para a menina. O que ela realmente era, a luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir: proteger a menina e arriscar sua vida, ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou de novo para a menina. O que ela realmente era? A luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir: proteger a menina e arriscar sua vida, ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. Francisco, uma voz conhecida cortou o ar. Ele virou-se, o coração na garganta. Era Clara, sua irmã, com os olhos arregalados, ofegante. O que você está fazendo aqui? A insegurança na voz dela deixava claro que cada segundo contava. Eu estou tentando proteger esta menina. Francisco mal podia acreditar que estava lhe explicando isso ali, naquele momento. Mas Clara já tinha percebido a gravidade da situação. Ela olhou para os homens, seu rosto palidecendo. Não se meta, Francisco, eles não são pessoas comuns. Nesse instante, o primeiro homem avançou um passo. Ah, então temos mais um na história. Ele sorriu, aquele sorriso maligno. Mas não temos tempo para conversas. A menina que você protege pertence a nós. Não pretendo entregá-la, Francisco retrucou, mas sua voz tremia. O olhar de Clara pesava, como se estivesse implorando para que ele recuasse. De repente, a situação se intensificou. O carro negro que aguardava lá atrás começou a se mover, e mais dois homens saíram, agora armados. Francisco, escuta, e Clara falou rapidamente, uma tremedeira nas mãos. Você não sabe o que está em jogo aqui. Essa menina não é só um peixe grande, ela é uma chave para uma guerra maior. As palavras de Clara ressoaram com um peso que Francisco não conseguia entender. Ele franziu o senho. Que guerra? O que você sabe que eu não sei? No passado da nossa família, o que nossas opções fizeram esta menina viver, ele não pode ser outra coisa senão isso. Clara se virou para os homens. Se você a levar, pode colocar um fim em tudo, a marca que nos persegue. O primeiro homem pareceu se divertir com o desespero de Clara. Ah, então você também está envolvida, não é? Isso fica ainda mais interessante. Ele se aproximou e, em um movimento rápido, puxou uma fotografia do bolso, tão cheia de lembranças que Francisco mal pôde tomar fôlego. Veja, ela é a única que pode reverter. E nós sabemos quem você realmente é, Clara. Francisco olhou entre os dois confuso. O que está acontecendo? A adrenalina disparava, tudo girava. Clara estava em um jogo que ele não compreendia. Se você não souber a verdade, todos nós estaremos perdidos. O que você faz a partir daqui é a única escolha que importa. Dizia Clara, com lágrimas nos olhos. Uma sirene começou a tocar ao longe, aumentando a tensão. A cidade parecia ter ouvido a conversa. O tempo estava se esgotando. O olhar da menina, ainda apertando a mão de Francisco, estava transbordando de pavor e de um medo profundo que ele não podia ignorar. Por favor, me ajude. Francisco sentia o chão se movendo sob seus pés. Ele olhou para a menina, para sua irmã e, finalmente, para os homens.
Ele estava em um ponto sem volta, uma encruzilhada que definia não só o futuro deles, mas também o futuro de toda a sua família. Escolha, disse o homem, com um sorriso frio. O que vai fazer com a menina e com a verdade? O peso da pergunta o atingiu como um choque elétrico. O que ele faria agora? Os rostos em volta dele borraram em sua mente, o toque da mão da menina ainda viva. As respostas estavam próximas, mas também eram perigosas. E enquanto o som da sirene se aproximava, ele sabia que tudo estava prestes a mudar. O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou novamente para a menina. O que ela realmente era, a luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir: proteger a menina e arriscar sua vida ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. Francisco, uma voz conhecida cortou o ar. Ele virou-se, o coração na garganta. Era Clara, sua irmã, com os olhos arregalados, ofegante. O que você está fazendo aqui? A insegurança na voz dela deixava claro que cada segundo contava. Eu estou tentando proteger esta menina. Francisco mal podia acreditar que estava lhe explicando isso ali, naquele momento. Mas Clara já tinha percebido a gravidade da situação. Ela olhou para os homens, seu rosto palidecendo. Não, não se meta, Francisco. Eles não são pessoas comuns. Nesse instante, o primeiro homem avançou um passo. Ah, então temos mais um na história. Ele sorriu, aquele sorriso maligno. Mas não temos tempo para conversas. A menina que você protege pertence a nós. Não pretendo entregá-la, Francisco retrucou, mas sua voz tremia. O olhar de Clara pesava, como se estivesse implorando para que ele recuasse. De repente, a situação se intensificou. O carro negro que aguardava lá atrás começou a se mover, e mais dois homens saíram agora armados. Francisco, escuta. Clara falou rapidamente, sua voz tremendo. Você não sabe o que está em jogo aqui. Essa menina não é só um peixe grande, ela é uma chave para uma guerra maior. As palavras de Clara ressoaram com um peso imenso que Francisco não conseguia compreender. Ele franziu o senho. Que guerra? O que você sabe que eu não sei? No passado da nossa família. O que nossas opções fizeram essa menina viver? Ele não pode ser outra coisa senão isso. Clara se virou para os homens. Se você a levar, pode colocar um fim em tudo. A marca que nos persegue. O primeiro homem parecia se divertir com o desespero de Clara. Ah, então você também está envolvida, não é? Isso fica ainda mais interessante. Ele se aproximou e, num movimento rápido, puxou uma fotografia do bolso, cheia de marcas do tempo que Francisco mal pôde tomar fôlego. Veja, ela é a única que pode reverter. E nós sabemos quem você realmente é, Clara. Francisco olhou entre os dois confuso. O que está acontecendo? A adrenalina disparava, tudo girava. Clara estava em um jogo que ele não compreendia. Em um movimento brusco, a menina tugiu a mão de Francisco, seu olhar expressava terror. Ele se virou para ela, angustiado. Por favor, me ajude. A voz dela era um fio de desespero. E enquanto o som de uma sirene começava a se aproximar, os homens se entreolharam, um sorriso maléfico desenhado em seus rostos. Com um gesto, um deles atirou a foto em direção a Clara. Aqui, talvez isso traga à memória a verdade que você perdeu. A fotografia voou pelo ar, parecendo flutuar antes de cair em suas mãos. Os olhos de Clara se alargaram ao reconhecer algo. Não, não pode ser. A foto mostrava uma mulher que Francisco reconheceu, era sua mãe, sorrindo ao lado da menina. A mesma menina de agora, mas com uma expressão completamente diferente, cheia de vida. O choque atingiu Francisco como um soco no estômago. Ela é você, Clara. Ele mal conseguia respirar. Você é a irmã dela. Enquanto as peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que existia começavam a se encaixar. A revelação era devastadora. Eu não sabia. Clara gaguejou, desesperada. Eu pensei que você estava sendo idiota em tentar salvar uma garota que não conhecemos. Mas ela é a razão de nossos pesadelos. O homem que estava à frente deles, com um olhar satisfeito, aprofundou o sorriso. Sim, Francisco, dê um passo para trás se não quiser ver a vida da sua irmã acabar junto com a dela. O mundo parecia girar. O choque das revelações, a conexão estranha entre ele, Clara e a menina, a sombra do passado que se estendia sobre eles. O peso acumulava. Francisco olhou novamente para a menina, o desespero em seus olhos crescia enquanto a sirene se aproximava. O que ele faria agora? Ele não sabia, mas a escolha se tornava cada vez mais urgente e complexa. As respostas estavam mais próximas, mas também repletas de perigos. E enquanto a sirene soava, a cidade parecia observá-los, cheia de curiosidade e medo. O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou novamente para a menina. O que ela realmente era. A luta por justiça agora não era só sobre ela.
Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir: proteger a menina e arriscar sua vida ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. Francisco, uma voz conhecida cortou o ar. Ele virou-se, o coração na garganta. Era Clara, sua irmã, com os olhos arregalados, ofegante. O que você está fazendo aqui? A insegurança na voz dela deixava claro que cada segundo contava. Eu estou tentando proteger esta menina. Francisco mal podia acreditar que estava lhe explicando isso ali, naquele momento. Mas Clara já tinha percebido a gravidade da situação. Ela olhou para os homens, seu rosto palidecendo. Não, não se meta, Francisco. Eles não são pessoas comuns. Nesse instante, o primeiro homem avançou um passo. Ah, então temos mais um na história. Ele sorriu, aquele sorriso maligno. Mas não temos tempo para conversas. A menina que você protege pertence a nós. Não pretendo entregá-la, Francisco retrucou, mas sua voz tremia. O olhar de Clara pesava, como se estivesse implorando para que ele recuasse. De repente, a situação se intensificou. O carro negro que aguardava lá atrás começou a se mover, e mais dois homens saíram agora armados. Francisco, escuta, Clara falou rapidamente, sua voz tremendo. Você não sabe o que está em jogo aqui. Essa menina não é só um peixe grande, ela é uma chave. Uma chave para uma guerra maior. As palavras de Clara ressoaram com um peso imenso que Francisco não conseguia compreender. Ele franziu o senho. Que guerra? O que você sabe que eu não sei? No passado da nossa família, o que nossas opções fizeram essa menina viver? Ele não pode ser outra coisa senão isso. Clara se virou para os homens. Se você a levar, pode colocar um fim em tudo, a marca que nos persegue. O primeiro homem parecia se divertir com o desespero de Clara. Ah, então você também está envolvida, não é? Isso fica ainda mais interessante. Ele se aproximou e, num movimento rápido, puxou uma fotografia do bolso, cheia de marcas do tempo que Francisco mal pôde tomar fôlego. Veja, ela é a única que pode reverter, e nós sabemos quem você realmente é, Clara. Francisco olhou entre os dois, confuso. O que está acontecendo? A adrenalina disparava, tudo girava. Clara estava em um jogo que ele não compreendia. Em um movimento brusco, a menina tugiu a mão de Francisco, seu olhar expressava terror. Ele se virou para ela, angustiado. Por favor, me ajude. A voz dela era um fio de desespero. E enquanto o som de uma sirene começava a se aproximar, os homens se entreolharam, um sorriso maléfico desenhado em seus rostos. Com um gesto, um deles atirou a foto em direção a Clara. Aqui, talvez isso traga à memória a verdade que você perdeu. A fotografia voou pelo ar, parecendo flutuar antes de cair em suas mãos. Os olhos de Clara se alargaram ao reconhecer algo. Não, não pode ser. A foto mostrava uma mulher que Francisco reconheceu, era sua mãe, sorrindo ao lado da menina. A mesma menina de agora, mas com uma expressão completamente diferente, cheia de vida. O choque atingiu Francisco como um soco no estômago. Ela é você, Clara? Ele mal conseguia respirar. Você é a irmã dela. Enquanto as peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que existia começavam a se encaixar. A revelação era devastadora. Eu não sabia. Clara gaguejou, desesperada. Eu pensei que você estava sendo idiota em tentar salvar uma garota que não conhecemos. Mas ela é a razão de nossos pesadelos. O homem que estava à frente deles, com um olhar satisfeito, aprofundou o sorriso. Sim, Francisco. Dê um passo para trás, se não quiser ver a vida da sua irmã acabar junto com a dela. O mundo parecia girar. O choque das revelações, a conexão estranha entre ele, Clara e a menina, a sombra do passado que se estendia sobre eles. O peso acumula. Francisco olhou novamente para a menina, o desespero em seus olhos crescia enquanto a sirene se aproximava. O que ele faria agora? Ele não sabia, mas a escolha se tornava cada vez mais urgente e complexa. As respostas estavam mais próximas, mas também repletas de perigos. E enquanto a sirene soava, a cidade parecia observá-los, cheia de curiosidade e medo. Então, a mulher na foto pulsou com uma luz tênue, como se tivesse vida própria. Os homens congelaram, e Clara, com a foto nas mãos, passou a sussurrar algo, um nome que fez o ambiente tremer. Mãe! E com isso, um clarão surgiu. Uma força desconhecida e assustadora se espalhou pelo beco. O chão tremia, os homens começaram a recuar. Francisco, assombrado, olhou para a menina. O que estava acontecendo? A mulher na foto tornou-se um eco na mente dele, um chamado de um passado que ele não tinha ideia de que seria parte. Ele sentiu o mundo desabar. E enquanto tudo parecia escurecer ao redor deles, a menininha murmura algo quase inaudível, mas que ecoa em seu coração. Você precisa escolher, Francisco, a verdade do que somos está prestes a se revelar. E assim, com o pavor crescentemente palpável, Francisco percebeu que a batalha estava apenas começando.
O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou novamente para a menina. O que ela realmente era, a luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir. Proteger a menina e arriscar sua vida, ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. A luz da fotografia parecia pulsar, como se realmente tivesse vida. O carro preto estava estacionado, os homens tensos, observando cada movimento. A sirene se aproximava, mas nesse momento, o mundo de Francisco se tornou um borrão. O que significava tudo isso? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto Clara sussurrava palavras que pareciam deslizar entre seus dedos. Essa menina, ela é a chave, Clara insistia, os olhos brilhando com um medo que Francisco nunca havia visto. O homem à frente deles pareceu se divertir com a agitação de Clara. Você não sabe de nada, Clara. Não faz ideia do que estamos prestes a fazer. Francisco olhou para a menina e algo em seu olhar mudou. Era uma determinação feroz que parecia desafiar tudo ao seu redor. Por favor, você precisa me ajudar. E ela estava tão perto dele agora, mais do que nunca. Ele não podia deixá-la, não podia. Com um movimento agressivo, um dos homens avançou. Saia da frente ou eu vou levá-los aos dois. As palavras eram uma bomba de construção ardente e como se o tempo tivesse parado, Clara gritou. Francisco, não olhe para a foto, não toque nela, mas foi tarde demais. A mão de Francisco já segurava a imagem e um jorro de memória o atingiu. Ele viu flashes. Uma casa antiga, risos, uma mãe que parecia tão feliz. A cena transbordava luz e alegria e então um som de vidro quebrando. Tudo escureceu. E em um instante, a luz da fotografia ficou tão intensa que ele precisou piscar. Clara. O que está acontecendo? Mas não foi Clara que respondeu. A menininha, com um olhar mais maduro do que sua idade, tomou a dianteira. Você não deveria ter feito isso. Agora todos vão saber. Com um grito, a cidade pareceu tremer e tudo ao redor começou a mudar. O cenário se contorceu e os homens pararam confusos. Não, não, o que você fez? O homem que liderava avançou, mas a força que emanava da menina parecia criar uma barreira invisível. Francisco ficou paralisado. O tempo, o espaço, tudo virou um emaranhado. Você não entende, Francisco, eu sou a razão de tudo. A menina declarou, sua voz ecoando no beco como um trovão. Sua mãe não é quem você acha que é. O choque fez o coração de Francisco parar, a dúvida, a desconfiança começaram a se enroscar em sua mente. O que você quer dizer? O que aconteceu com a minha mãe? As palavras mal conseguiam sair, pesadas como pedra. Ela fez escolhas que afetaram a nossa vida, e todos nós estamos presos devido a isso. Você precisa decidir quem você realmente é. A pressão aumentava ao redor deles, e nos olhos dos homens havia um vislumbre de esperança e medo. A cidade parecia estar em um momento de pausa, e tudo começou a girar novamente. Não, não, isso não é possível. Francisco quase chorou, a dor surge de algum lugar profundo. O que era verdade? As respostas estavam à sua frente, mas a incerteza o consumia. Com um estrondo, o chão sob seus pés se partiu, e a cidade começou a se desfazer em trevas. A imagem da sua mãe e a pequena menina, origem do pesadelo, estavam entrelaçadas em uma trama que ele não conseguia entender. E enquanto tudo desmoronava, Francisco teve certeza de uma coisa. As escolhas que ele fez até agora não eram nada comparadas ao que estava prestes a descobrir. E no caos em volta, em meio a gritos e imagens que se fragmentavam, a última verdade se fez ouvir, um sussurro que ecoou em sua mente. A verdade é muito mais terrível do que você pode imaginar, e a cidade e sua história estavam prestes a mudar para sempre. O que ele faria agora? O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou novamente para a menina. O que ela realmente era? A luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir. Proteger a menina e arriscar sua vida, ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. A luz da fotografia parecia pulsar, como se realmente tivesse vida. O carro preto estava estacionado, os homens tensos, observando cada movimento. A sirene se aproximava, mas naquele momento, o mundo de Francisco se tornou um borrão. O que significava tudo isso? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto Clara sussurrava palavras que pareciam deslizar entre seus dedos. Essa menina, ela é a chave, Clara insistia, os olhos brilhando com o medo que Francisco nunca havia visto. O homem à frente deles pareceu se divertir com a agitação de Clara. Você não sabe de nada, Clara. Não faz ideia do que estamos prestes a fazer.
Francisco olhou para a menina e algo em seu olhar mudou. Era uma determinação feroz que parecia desafiar tudo ao seu redor. Por favor, você precisa me ajudar. Ela estava tão perto dele agora, mais do que nunca. Ele não podia deixá-la, não podia. Com um movimento agressivo, um dos homens avançou. Saia da frente ou eu vou levá-los aos dois. As palavras eram uma bomba prestes a explodir e, como se o tempo tivesse parado, Clara gritou: Francisco, não olhe para a foto, não toque nela. Mas foi tarde demais. A mão de Francisco já segurava a imagem e um jorro de memória o atingiu. Ele viu flashes, uma casa antiga, risos, uma mãe que parecia tão feliz. Tudo escureceu num estalo. E em um instante, a luz da fotografia ficou tão intensa que ele precisou piscar. Clara. O que está acontecendo? Mas não foi Clara que respondeu. A menininha, com um olhar mais maduro do que sua idade, tomou a dianteira. Você não deveria ter feito isso. Agora todos vão saber. Com um grito, a cidade pareceu tremer e tudo ao redor começou a mudar. O cenário se contorceu e os homens pararam confusos. Não, não, o que você fez? O homem que liderava avançou, mas a força que emanava da menina parecia criar uma barreira invisível. Francisco ficou paralisado. O tempo, o espaço, tudo virou um emaranhado. Você não entende, Francisco, eu sou a razão de tudo. A menina declarou, sua voz ecoando no beco como um trovão. Sua mãe não é quem você acha que é. O choque fez o coração de Francisco parar, a dúvida, a desconfiança começaram a se enroscar em sua mente. O que você quer dizer? O que aconteceu com a minha mãe? As palavras mal conseguiam sair, pesadas como pedra. Ela fez escolhas que afetaram a nossa vida, e todos nós estamos presos devido a isso. Você precisa decidir quem você realmente é. A pressão aumentava ao redor deles, e nos olhos dos homens havia um vislumbre de esperança e medo. A cidade parecia estar em um momento de pausa, e tudo começou a girar novamente. Não, não, isso não é possível. Francisco quase chorou, a dor surgiu de algum lugar profundo. O que era verdade? As respostas estavam à sua frente, mas a incerteza o consumia. Com um estrondo, o chão sob seus pés se partiu, e a cidade começou a se desfazer em trevas. A imagem da sua mãe e a pequena menina, origem do pesadelo, estavam entrelaçadas em uma trama que ele não conseguia entender. E enquanto tudo desmoronava, Francisco teve certeza de uma coisa. As escolhas que ele fez até agora não eram nada comparadas ao que estava prestes a descobrir. Então, outros flashes surgiram, visões distorcidas e confusas. Ele viu a mulher na foto, mas agora era mais do que isso. Francisco sentiu algo estranho, uma conexão. A mulher não era só sua mãe, era a mesma figura que a menininha estava guardando dentro de si. Ela é a sua filha, a menininha sussurrou, e cada palavra dela soou como uma bomba de hidrogênio prestes a detonar. O mundo girou sob seus pés. Francisco piscou, tentando entender, tentando processar. E você é a chave para nossa sobrevivência. Um abalo profundo atravessou seu ser. A menina não era só uma vítima. Ela era o elo perdido que poderia desembaraçar toda a história da sua família. Os homens começaram a se mover de maneira frenética, as sombras em suas faces se tornaram ainda mais intensas. Agora você sabe, Francisco, o que você vai fazer. O homem à frente dele sorriu de forma maléfica. A vida da sua filha está em suas mãos, e se você não fizer o que pedimos, tudo termina aqui. O mundo desabou novamente e as sirenes ecoavam, aumentando a tensão. Francisco olhou para todos ao seu redor, Clara, a menina e os homens. A escolha dele se tornava ainda mais mortal. Ele não tinha ideia do que fazer. Por fim, tudo o que ele acreditou foi desfeito em segundos. Escolha sabiamente, a voz da menininha se firmou em seu coração. O que ele faria agora? E enquanto o eco da situação se fazia ouvir, a cidade parecia observá-los, cheia de curiosidade e medo. A luz da fotografia parecia pulsar, como se realmente tivesse vida. O carro preto estava estacionado, os homens tensos, observando cada movimento. A sirene se aproximava, mas naquele momento o mundo de Francisco se tornou um borrão. O que significava tudo isso? Ele sentiu um nó na garganta, enquanto Clara sussurrava palavras que pareciam deslizar entre seus dedos. Essa menina, ela é a chave, Clara insistia, os olhos brilhando com o medo que Francisco nunca havia visto. O homem à frente deles parecia se divertir com a agitação de Clara. Você não sabe de nada, Clara. Não faz ideia do que estamos prestes a fazer. Francisco olhou para a menina e algo em seu olhar mudou. Era uma determinação feroz que parecia desafiar tudo ao seu redor. Por favor, você precisa me ajudar. Ela estava tão perto dele agora, mais do que nunca. Ele não podia deixá-la, não podia. Com um movimento agressivo, um dos homens avançou. Saia da frente ou eu vou levá-los aos dois. As palavras eram uma bomba prestes a explodir, e como se o tempo tivesse parado, Clara gritou, Francisco, não olhe para a foto, não toque nela, mas foi tarde demais. A mão de Francisco já segurava a imagem, e um jorro de memória o atingiu.
Ele viu flashes, uma casa antiga, risos, uma mãe que parecia tão feliz. Tudo escureceu num estalo. E em um instante, a luz da fotografia ficou tão intensa que ele precisou piscar. Clara, o que está acontecendo? Mas não foi Clara que respondeu. A menininha, agora esboçando um sorriso enigmático, tomou a dianteira. Você não deveria ter feito isso. Agora todos vão saber. Com um grito, a cidade pareceu tremer e tudo ao redor começou a mudar. O cenário se contorceu e os homens pararam confusos. Não, não, o que você fez? O homem que liderava avançou, mas a força que emanava da menina parecia criar uma barreira invisível. Francisco ficou paralisado. O tempo, o espaço, tudo virou um emaranhado. Você não entende, Francisco, eu sou a razão de tudo, a menina declarou, sua voz ecoando no beco como um trovão. Sua mãe não é quem você acha que é. O choque fez o coração de Francisco parar. A dúvida, a desconfiança começaram a se enroscar em sua mente. O que você quer dizer? O que aconteceu com a minha mãe? As palavras mal conseguiam sair, pesadas como pedra. Ela fez escolhas que afetaram a nossa vida, e todos nós estamos presos devido a isso. Você precisa decidir quem você realmente é. A pressão aumentava ao redor deles, e os olhares dos homens revelavam esperança e medo. A cidade parecia estar em um momento de pausa, e tudo começou a girar novamente. Não, não. Isso não é possível. Francisco quase chorou, a dor surgiu de algum lugar profundo. O que era verdade? As respostas estavam à sua frente, mas a incerteza o consumia. Com um estrondo, o chão sob seus pés se partiu, e a cidade começou a se desfazer em trevas. E então uma figura apareceu do nada, emergindo do caos como um espectro. Era um homem alto, de costas largas e expressão determinante. Francisco congelou ao reconhecê-lo. Era seu pai, que ele pensava estar morto há anos. O que você está fazendo aqui? O encorajamento nas palavras da figura familiar quase soou irônico. Você não deveria estar aqui, Francisco. Pai, o que está acontecendo? A confusão e a dor borbulhavam em sua mente, um lava-jato de emoções. Enquanto a figura avançava, a imagem de sua mãe ao fundo começou a brilhar ominosamente. Você precisa entender. Essa menina é a chave, mas também é a maldição. O olhar do pai era um misto de ruína e determinação. Ela carrega em si o que nossa família fez de pior e melhor. A cidade parecia ofegar, e Francisco lutava para entender. Como assim, o que você quer dizer, e como você pode estar aqui? Ele não sabia se sentia alívio ou pavor. O que você descobriu sobre sua mãe? Ele se aprofunda. A vida que você conheceu, a vida que você vive agora, está prestes a mudar. A tensão no ar era palpável, como uma tempestade que se avizinhava. Se você não fizer a escolha certa, todos nós estaremos perdidos. Os homens seguraram suas armas, ganhando força ao redor dele, mas a presença do pai tornava tudo surreal. O peso da revelação era quase insuportável. A conexão dos dois, ali no meio de tudo isso, parecia ressoar em seu peito. Francisco, você precisa agir. A menininha gritou, seus olhos refletindo um desespero que Francisco não conseguia compreender. E assim, entre gritos e incertezas, a cidade parecia à beira de um colapso total. A pergunta ecoava em sua mente: se o passado estivesse prestes a se repetir, quem ele realmente seria? E com o tempo se esgotando, a escolha mais difícil de sua vida estava diante dele. O que ele faria agora? O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou novamente para a menina. O que ela realmente era? A luta por justiça agora não era só sobre ela. Era sobre ele mesmo, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir: proteger a menina e arriscar sua vida ou se afastar e aceitá-la de volta ao mundo obscuro que ele nunca quis fazer parte. E enquanto o eco das palavras pairava no ar, os homens se aproximavam. O que ele faria agora? A resposta estava prestes a mudar tudo. Francisco, uma voz conhecida cortou o ar. Ele virou-se, o coração na garganta. Era Clara, sua irmã, com os olhos arregalados, ofegante. O que você está fazendo aqui? A insegurança na voz dela deixava claro que cada segundo contava. Eu estou tentando proteger esta menina. Francisco mal podia acreditar que estava lhe explicando isso ali, naquele momento. Mas Clara já tinha percebido a gravidade da situação. Ela olhou para os homens, seu rosto palidecendo. Não, não se meta, Francisco. Eles não são pessoas comuns. Nesse instante, o primeiro homem avançou um passo. Ah, então temos mais um na história. Ele sorriu, aquele sorriso maligno. Mas não temos tempo para conversas. A menina que você protege pertence a nós. Não pretendo entregá-la, Francisco retrucou, mas sua voz tremia. O olhar de Clara pesava, como se estivesse implorando para que ele recuasse. De repente, a situação se intensificou. O carro negro que aguardava lá atrás começou a se mover, e mais dois homens saíram agora armados. Francisco, escuta, Clara falou rapidamente, sua voz tremendo. Você não sabe o que está em jogo aqui. Essa menina não é só um peixe grande, ela é uma chave.
Uma chave para uma guerra maior. As palavras de Clara ressoaram com um peso imenso que Francisco não conseguia compreender. Ele franziu o senho. Que guerra? O que você sabe que eu não sei? No passado da nossa família, o que nossas opções fizeram essa menina viver? Ele não pode ser outra coisa senão isso. Clara se virou para os homens. Se você a levar, pode colocar um fim em tudo, a marca que nos persegue. O primeiro homem parecia se divertir com o desespero de Clara. Ah, então você também está envolvida, não é? Isso fica ainda mais interessante. Ele se aproximou e, num movimento rápido, puxou uma fotografia do bolso, cheia de marcas do tempo que Francisco mal pôde tomar fôlego. Veja, ela é a única que pode reverter, e nós sabemos quem você realmente é, Clara. Francisco olhou entre os dois confuso. O que está acontecendo? A adrenalina disparava, tudo girava. Clara estava em um jogo que ele não compreendia. Em um movimento brusco, a menina tugiu a mão de Francisco, seu olhar expressava terror. Ele se virou para ela, angustiado. Por favor, me ajude. A voz dela era um fio de desespero. E enquanto o som de uma sirene começava a se aproximar, os homens se entreolharam, um sorriso maléfico desenhado em seus rostos. Com um gesto, um deles atirou a foto em direção a Clara. Aqui, talvez isso traga à memória a verdade que você perdeu. A fotografia voou pelo ar, parecendo flutuar antes de cair em suas mãos. Os olhos de Clara se alargaram ao reconhecer algo. Não, não pode ser. A foto mostrava uma mulher que Francisco reconheceu, era sua mãe, sorrindo ao lado da menina. A mesma menina de agora, mas com uma expressão completamente diferente, cheia de vida. O choque atingiu Francisco como um soco no estômago. Ela é você, Clara? Ele mal conseguia respirar. Você é a irmã dela. Enquanto as peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que existia começavam a se encaixar. A revelação era devastadora. Eu não sabia. Clara gaguejou, desesperada. Eu pensei que você estava sendo idiota em tentar salvar uma garota que não conhecemos. Mas ela é a razão de nossos pesadelos. O homem que estava à frente deles, com um olhar satisfeito, aprofundou o sorriso. Sim, Francisco. Dê um passo para trás, se não quiser ver a vida da sua irmã acabar junto com a dela. O mundo parecia girar. O choque das revelações, a conexão estranha entre ele, Clara e a menina, a sombra do passado que se estendia sobre eles. O peso acumulava. Francisco olhou novamente para a menina, o desespero em seus olhos crescia enquanto a sirene se aproximava. O que ele faria agora? Ele não sabia, mas a escolha se tornava cada vez mais urgente e complexa. As respostas estavam mais próximas, mas também repletas de perigos. Então, de repente, um estrondo ensurdecedor rompeu o ar. Um carro despencou a poucos metros deles, colidindo em um espetáculo de metal e vidro que soou como um trovão. O impacto fez com que todos se virassem atordoados. É a polícia! Gritou Francisco, o coração acelerando. Mas assim que olhou para o carro, seu rosto empalideceu. Não eram apenas policiais. Era uma equipe SWAT armada até os dentes, descendo do veículo com expressões sérias. Todos no chão. Eles gritaram em uníssono, apontando armas para os homens que cercavam Francisco, Clara e a menina. Os homens do beco hesitaram, e enquanto um deles se preparava para reagir, um tiro ecoou. Francisco se encolheu involuntariamente, mas para seu espanto o homem que estava prestes a atacá-lo caiu, o pânico se espalhou. Vamos agora, gritou o líder da SWAT. As coisas estavam saindo do controle rapidamente. Ele se virou para Francisco e Clara. Protejam a menina, não é seguro aqui. E, nesse momento, a menininha levantou a cabeça, olhos arregalados, e declarou com uma certeza que fez o coração de Francisco parar. Eu não sou apenas a chave, sou também a caixa de Pandora. As palavras dela ecoaram como um sino. Francis não entendeu, mas antes que pudesse processar a revelação, Clara ficou pálida. O que você disse? O mundo em volta dele se tornava um emaranhado de gritos e tiros. A polícia se movia rápido, cercando o beco, enquanto os homens restantes tentavam fugir. Francisco olhou de volta para a menina. O horror começou a tomar forma. Ela não era só uma criança. Havia algo mais sombrio e complexo em sua origem. Algo que poderia mudar tudo e todos ao seu redor. Como um thriller que mal havia começado, Francisco se viu em uma encruzilhada. O que realmente estava em jogo? A verdade não era apenas sobre sua família, mas sobre forças que ele nunca quis entender. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, um outro homem, diferente dos outros, saiu de uma sombra sorrindo. O jogo finalmente começou, o choque se transformava em desespero e Francisco sentiu que tudo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ele precisava decidir o que o futuro lhes reservava. O impacto da revelação foi como uma avalanche. Francisco olhou para a menina, o que ela realmente era. A luta por justiça não era mais só sobre ela. Era sobre ele, sobre suas escolhas e o abismo que se abria sob seus pés. Ele teve que decidir.
proteger a menina e arriscar sua vida, ou se afastar e deixá-la de volta ao mundo obscuro do qual nunca quis fazer parte. Uma cacofonia de vozes e gritos inundou o beco. Clara segurava a mão da menina com força, enquanto olhos curiosos da multidão se fixavam na cena. Os homens armados hesitavam, encurralados. A equipe da SWAT cercava a área com determinação, mas o olhar do líder reluzia com uma ameaça apenas latente. Você precisa agir, Francisco. Clara gritou, sua voz tremendo. Eles não vão parar até que tenham o que querem. Você não sabe a força que essa menina representa. O coração de Francisco disparava. Os rostos dos homens revelavam um receio crescente, a raiva precisava de um alvo. O último homem sussurrou uma ordem, e como um sinal, o grupo se movimentou juntos, como um predador certeiro prestes a atacar. O tempo parecia escorregar por entre os dedos de Francisco, e a pressão aumentava ao redor deles. Vocês não vão levar essa menina, Francisco gritou, sua voz ecoando com um poder que não sentia. Ele precisava ser aquele que a protegia, mas o peso da escolha ameaçava esmagá-lo. Não importa o que você decida, o homem líder gritou, marchando para frente. A guerra que você não conhece começou há muito tempo. E essa criança é o ponto-chave. E então tudo aconteceu rapidamente. A menina ergueu a mão e um brilho ofuscante a envolveu. Não, o que você está fazendo? Clara gritou, mas era tarde demais. O poder dela era surpreendente. A luz intensa tomou conta de tudo, o beco, as pessoas, a dor, tudo parecia estar se desfazendo. Os homens foram lançados para trás, caindo como peças de dominó. O chão tremeu e a cidade à sua volta começou a se distorcer. Francisco sentiu seu estômago revirar, as paredes se movendo como se quisessem engolir tudo. Seu passado irá te encontrar, Francisco. A voz da menina ecoou no turbilhão. Só você pode decidir o futuro. Entre as luzes e sombras, Francisco finalmente viu. Ele não apenas era um protetor, mas parte de um enigma muito maior. Tudo que era verdade agora rezava por respostas a serem dadas. E no meio daquele caos, Clara segurou forte a mão dele. Não deixe que essa verdade te consuma, lute por ela e pela própria essência que você é. Em um instante tudo parou. O brilho se dissipou e a cidade voltou ao normal. Francisco estava de pé, a menina diante dele, mas agora envolta por um tipo diferente de luz. Ela havia mudado. O que antes era apenas uma criança desprotegida, agora era uma defensora do que poderia salvar sua família. Ele olhou para Clara, os olhos dela gispavam lágrimas. Estamos juntos nisso, sussurrou Francisco, e ambos se viraram para encarar o que estava por vir. Os homens, agora confusos, recuaram e desapareceram na escuridão. A equipe da SWAT avançou, e Francisco se viu cercado por vozes gritando instruções, mas em seu coração apenas ouvia o bater frenético. Você fez a escolha certa, Francisco. Naquele momento, mesmo com toda a dor e incerteza, ele ainda carregava a força de quem desejava mudar o destino. Contudo, uma sombra pairava através da luz que o cercava. A pergunta ainda permanecia: o que aconteceria agora? O jogo estava apenas começando, e com isso, Francisco abriu os olhos para um futuro que o desafiaria ainda mais. Antes de terminarmos, preciso da sua atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Assim, continuamos juntos, desbravando histórias incríveis.